Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Professor. E eu não sei se vocês viram, mas rolou um exposed no Twitter de um editor que deu um exposed no Michael Kister, no Lucas Inutilismo, no Peter do Ei Nerd. E eu achei muito engraçado isso. Por quê? Porque hoje em dia, na internet, a gente está tendo um problema muito grande com as redes sociais impulsionando exposeds ou discussões que muitas vezes são discussões que não são positivas. Por quê? Vamos lá. A rede social, ela pega e ela divulga os seus conteúdos baseado no alcance que você tem. Então, por exemplo, se você tem uma conta no Twitter e você tem 10 amigos que te seguem e você posta alguma coisa, grandes chances que nenhum dos seus amigos vai receber essa coisa. Porém, se você postou algo que faz alguma coisa em relação com algum grupo, alguma ideologia, essa sua postagem ela pode ser divulgada para essas pessoas que você nunca viu na sua vida. Então, digamos que eu falei sobre Fórmula 1. Os meus amigos odeiam Fórmula 1, eles são todos otakus. E aí, esse post que eu fiz, ele não é divulgado para os meus amigos, e ele é divulgado para pessoas que gostam de Fórmula 1 e que eu nunca vi na minha vida. Se a pessoa que gosta de Fórmula 1 vai lá e vê um carro e falar só mais um carro, dane-se, e aí vai embora. Mas se for alguém falando, olha só que carro merda, aí a pessoa vai falar, como assim? Esse carro é merda. E aí ela vai, comenta lá e fala, pô, como assim? Você tá falando merda aí? Esse carro não é merda não, não sei o quê. E aí, essa postagem da rede social, os caras vão falar, né? O algoritmo vai falar, nossa, tá tendo comentários, então eu vou mandar pra mais pessoas, vou mandar pra mais pessoas, vou mandar pra mais pessoas. E aí, quando você vê, você fez uma postagem para os seus 10 amigos onde você falava sobre um carro, algum meme interno, e essa sua postagem ela é divulgada para 100 milhões de pessoas. E essas 100 milhões de pessoas começam a te odiar ou falar qualquer coisa sobre você. Então é assim que acontece nas redes sociais. É estranho você pensar que você tendo 100 amigos no Facebook, se você fizer uma postagem, essa postagem ela vai acabar sendo mandada para outras pessoas e não para seus amigos. Por quê? Porque o algoritmo entende que seus amigos eles gostam de coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto de jogos de videogame, meu amigo gosta de animes. Então se eu postar de jogos, ele não vai receber. Se ele postar de anime, eu não vou receber. Mesmo que seja algo direcionado para mim. Por exemplo, eu faço uma postagem falando, olha esse jogo desse anime, joga ele, você vai gostar. Ou ele fala, olha esse anime aqui desse jogo, você vai gostar. A rede social não manda para essas pessoas. E aí que entra como a rede social, né, ela incentiva a toxicidade e o ódio, porque quanto mais discussão tiver na rede social, maior vai ser o alcance daquela postagem. Ou seja, a gente tem aqui um reforço positivo para as pessoas que fazem discussões tóxicas, para as pessoas que fazem tretas, para as pessoas que vão querer arrumar a discussão. E isso faz com que a comunidade acabe se tornando cada vez mais pronta para a guerra. Por quê? Porque as pessoas que simplesmente querem ver memes de gatinho ou compartilhar memes de gatinho, elas vão sair dessa rede social que está sendo extremamente tóxica ou cheia de tretas. A pessoa entra para falar de gatos e tem alguém falando coisas sobre ela. Só que aí o que acontece? Existe uma gamificação, onde você ganha like e você se sente superior. Você ganha seguidores, você se sente superior por ganhar esses seguidores. Então, fazer certas postagens que arrumem tretas ou que façam discussões acabam fazendo com que você ganhe mais visualização, com que você ganhe mais likes, com que você ganhe mais seguidores, fazendo com que você continue na plataforma. Ao ponto de que algumas pessoas começam a encontrar formas de conseguir chegar aos limites, né? Porque quanto mais você vai no limite, mais a rede social gosta disso. Chegamos ao ponto que hoje Exposed é um tipo de conteúdo que é super divulgado no YouTube, pelo próprio YouTube, e no Twitter, pelo próprio Twitter também. Não é à toa que hoje os canais de opinião se transformaram em canais de Exposed. E não é à toa que aqui no Professor Dark eu tenho feito vários vídeos com a palavra Exposed, justamente para conseguir ter algum espaço dentro do algoritmo. Eu abuso das palavras que estão sendo procuradas do algoritmo porque eu quero chegar a essas pessoas e eu quero que elas ouçam o outro lado, porque eu acho que é importante a gente parar de ver o que a gente está fazendo e refletir sobre os danos que a gente está causando a nós mesmos e também às outras pessoas que estão ao nosso redor. Além de que eu quero que o meu canal cresça e eu quero ficar bem de vida aqui, eu quero não ter problemas financeiros, né? E no final das contas, o YouTube cada vez ele coloca mais nas nossas costas e fica mais distante ainda esse sonho de viver somente do YouTube, né? Mas de qualquer maneira, voltando aqui sobre a questão do Exposed. Nas redes sociais tem um problema. Além de você divulgar somente a postagem que foi feita, né, tipo, original, você geralmente não tem tanto alcance em postagens subsequentes. Então, você tem 10 pessoas, a primeira postou, ela vai pegar um alcance absurdo, a segunda postou vai pegar menos, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Então, se rolar um expose de alguém que foi falso e essa pessoa se retratar, e ela tá certa, e você vê e fala, esse expose é ridículo, esse expose aqui que essa pessoa tá contra expose tá muito mais certo.
Esse aqui, ele vai continuar subindo porque ele foi o primeiro, e esse que foi o segundo vai ficar abaixando porque ele tá tendo menos engajamento, ou porque as pessoas não se importam tanto, ao ponto de que você tem uma discussão que aconteceu um mês atrás, e você tá lendo hoje o Exposed, e já rolou tudo isso, já tem essa lore toda completa, a pessoa já se explicou, a pessoa que fez o Exposed estava errado, mas ninguém se importa, porque quem lê primeiro acaba acreditando em primeiro lugar. É dito que o ser humano, quando ele vê uma coisa pela primeira vez, ou quando ele lê uma coisa pela primeira vez, a primeira impressão é o que fica. Tem vários ditados populares sobre isso. Se você lê, por exemplo, que fulano de tal é pedo e você não conhece o fulano, você vai ficar com uma imagem negativa sobre ele. Mesmo que ele não seja, tenha sido simplesmente uma tática, uma ideia que alguém tirou pra pegar e queimar a imagem daquele cara. E aí a rede social acontece dessa forma. E aí agora a gente entra no tema desse vídeo aqui, que foi o exposed que o editor deu. Quando você lê aquele exposed, você vê que aquilo é um meme, que aquilo é uma piada, que aquilo não tem sério, porque ele fala de 3 pessoas. Vou citar 2 especificamente. A primeira pessoa que ele cita é o Lucas do Tirismo. Ele fala que ele trabalhou com o Lucas e que ele pediu uma traquinas pro Lucas e o Lucas não deu uma bolacha pra ele, por causa disso ele ficou com raiva dele e deu o exposed do Lucas por causa disso. Por causa de uma bolacha traquinas. E o segundo seria o Michael Kisser, que teria usado um remédio de crescer cabelo e ele também estava perdendo cabelo e o Michael não falou pra ele que isso, ou pegou o remédio dele, sei lá qual foi o esquema. Então esses foram os 2 exposes que ele deu, sendo que teve do Einard também, mas eu acho que não entra o caso aqui. Era sobre, tipo, o Einard ficar usando o bordão dele. Então é obviamente meme isso, é piada, não é pra vocês levarem a sério. Mas as pessoas levam isso a sério. Por quê? Você tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que pegam a primeira impressão e já tem uma impressão ruim do Lucas por causa do flow ou por causa do que aconteceu no passado. E pega uma impressão ruim do Michael Kister por causa das memes que ele faz. E aí vê um exposed desse, então essa pessoa aumenta isso. Ela fala, pô, caraca, o cara foi muito desumilde, não sei o quê. E ela acredita nisso. Então ela passa isso adiante. Isso vira uma discussão. E a discussão que foi criada em cima disso começa a ganhar muitas visualizações. Só que essa discussão tá passando uma mentira. Tá passando uma ideia de que o editor fez um bagulho deliberadamente pra ferrar com os 2. Sendo que na verdade isso não aconteceu. E os youtubers que fazem conteúdo também não ajudam. Quando eles colocam clickbaits ao ponto de você entrar no vídeo achando que realmente aconteceu aquilo. Sendo que na verdade não é. Aquilo foi uma piada. Mas as pessoas, elas se baseiam sempre na primeira impressão. Então, a pessoa vê a thumbnail lá, exposed de não sei o que. Aí ela vai acreditar que o Lucas recebeu um expose, foi errado, e ela não vai ver o que aconteceu, mas ela vai ficar com isso na cabeça. E isso vai diminuir a imagem do Lucas para essa pessoa ou para essas pessoas. Como acontecia com o Digo algum tempo atrás, que tava tendo um trend de vamos dar expose de falso no Digo. Aí falava assim, você não acredita que o Digo fez isso, expose de Digo, ou putz Digo. Aí você entrava no vídeo e era tipo, o Digo é uma pessoa maravilhosa. A maior parte das pessoas não pensava assim. Então isso vai gerando certa raiva, ódio daquela pessoa. E isso, na rede social, como eu disse, é impulsionado. Então a rede social quer cada vez mais conteúdo como esse, quer cada vez mais pessoas que estejam prontas para combater. Então cada vez mais a gente está sendo combativo, a gente está pronto para brigar por qualquer motivo que seja. Você faz um meme, você faz uma piada, você posta qualquer coisa na rede social e aquilo pode ser desinterpretado e ser sido bagulho de, sei lá, a pessoa vai distorcer completamente o que você falou. Ontem eu fiz uma postagem falando pra um amigo meu que não dá pra discutir no Twitter porque você posta alguma coisa e aí sempre vem alguém e lacra em cima de você. E aí as pessoas começam a bater palma, mesmo que aquela pessoa não tivesse dito a realidade, sabe? Você falou A, a pessoa chegou falando B e lacrou em cima de você. Pronto, todo mundo bate palma pra aquela pessoa, você dane-se, porque aquela pessoa gerou uma discussão. E dentro dessa comunidade de pessoas que estão sempre prontas pra brigar, o que briga mais alto é o cara que ganha mais visualização, ganha mais like, é o cara que fica mais reconhecido. Mesmo que ele não esteja falando a verdade, mesmo que ele não esteja falando coisas certas. E ele pode até mentir sobre você, porque o que importa é a primeira pessoa que vai falar, né? Por exemplo, eu sou odiado por um fandom na internet, porque alguém fez um vídeo falando que deu um expose em mim, e nesse expose era porque eu tinha feito uma piada com o Pikachu. Eu tinha feito uma piada que não tinha nada a ver com o tema que a pessoa estava falando, mas ela distorceu, colocou no meme dela, e por causa disso, tem o fandom que me odeia há mais de 2 anos. E, tipo, eu nunca fiz nada pra esse fandom, nunca falei nada pra esse fandom, nunca dei motivos pra eles me odiarem, mas eles sempre estão, tipo, armados pra lutar contra mim. Qualquer coisa que eu diga, qualquer coisa que eu faça. Por quê? Porque eu
fui exposado, mesmo que fosse fake, eles já deveriam ter essa imagem negativa, e isso acabou, né, com a minha imagem perante eles. Então eu nunca vou conseguir recuperar isso por mais que eu me esforce, entendeu? Então eles sempre vão vir e falar coisas pra mim e me xingar e tal. E isso é uma coisa que acontece na rede social. As pessoas falam que você tem que ouvir, que você tem que aguentar. E isso é uma coisa que a gente ouve dos dois lados da moeda, porque muita gente vai falar, não, isso é coisa de esquerdista, ou isso é coisa de direitista. Ambos os lados defendem exatamente a mesma coisa. Que você fez alguma coisa, você tem que aguentar. Sendo que isso que você fez, na verdade, pode ter sido literalmente nada. Simplesmente as pessoas escolheram que você vai ser aquele bonde da vez, você vai ser destruído daquela vez. Então eu acho importante que tenham conteúdos como esse que eu tô fazendo aqui, para que a gente não fique refém dos algoritmos, né? Que nem os canais aqui estão já, de ficar fazendo vídeo de exposed. E que a gente também não fique refém dessa toxicidade. Alguém precisa parar essa corrente do mal, e se depender do Twitter e do YouTube, nunca vai parar. Mas os criadores de conteúdo, pelo menos, eles têm que deixar de surfar nessa onda, porque nem tudo é visualização, porque saúde mental é o que mais importa acima de tudo. Por isso que eu acho importante colocar esse contraponto aqui, embora eu esteja utilizando, e seja bem hipócrita da minha parte utilizar o termo exposed, mas eu sempre me posicionei, né, em relação a isso. Eu acho que hoje não vai ser diferente, né? Então, é isso aí. Eu acho que foi um bom meme o post que o cara fez lá, irritou, e as pessoas simplesmente viram o começo, não leram o contexto, não entenderam o contexto, não se importam com o contexto, ao ponto de talvez não se importem com os youtubers ou com as pessoas que estão ali, e tanto faz, tanto fez, é só munição para ganhar visualização e like no Twitter, que é um absurdo, porque aqui no YouTube eu até entendo, porque a gente ganha dinheiro e a gente depende desse dinheiro para sobreviver. Então, por exemplo, um canal que faz só vídeo de exposed e que é relativamente pequeno e precisa disso para sobreviver porque a pessoa vive do YouTube, acho super digno. Ela tem que continuar ganhando dinheiro. Ela vai se tornar refém do algoritmo? Vai. Vai ser ruim para ela, para a saúde dela? Vai. Mas eu não consigo falar, perca todo o seu dinheiro por causa de um capricho da gente, que a gente não quer que você fale sobre exposed ou coisa do tipo. Por outro lado, no Twitter você não ganha nada, então você simplesmente ganha like, você ganha visualização, e para essas pessoas, pelo visto, é a única coisa que importa. São pessoas que são vazias e cada vez têm se tornado mais vazias, né? Então é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.